Jéssica e hoje finalmente a gente vai conversar sobre as minhas melhores leituras de ficção de 2019. Resolvi fazer essa seleção de melhores leituras divididas por categorias entre ficção e não ficção, porque eu li muita coisa boa esse ano e se eu juntasse tudo num vídeo só, ia ficar um vídeo com, sei lá, 40 minutos de duração. Então, no vídeo de hoje eu vou mencionar somente aquelas leituras de ficção que incluem livros de romance e também de contos. No próximo vídeo, então, eu deixo as leituras não ficcionais. E devo dizer também que eu não consegui de jeito nenhum selecionar somente 10 livros como a maior parte das pessoas aqui no YouTube faz. Vocês sabem que eu costumo roubar em tudo que é tag nesse tipo de vídeo que tem que escolher só uma melhor leitura, então já dá pra saber também que eu não vou me ater a esses padrões que são inventados pela comunidade do YouTube. Então eu vou falar de um monte de livros e tem que ser assim, porque todos esses que eu vou mencionar aqui foram livros que me marcaram muito profundamente, leituras que mexeram comigo, e esse é o critério de seleção. Trazer pra cá as melhores leituras significa trazer pra cá os livros que mais revolveram as coisas dentro de mim, que me marcaram de algum modo. Não precisa ser exatamente o mesmo modo, mas que me marcaram, que me fizeram chorar, que me fizeram rir, que me fizeram sentir bem. Eu separei aqui 20 livros, mas não são esses 20 as melhores leituras, são 17 as melhores leituras do ano e 3 menções honrosas, que são leituras que foram excelentes, mas que não mexeram nesse meu interior aí como as outras, então por isso eu deixei elas separadinhas. São ótimos livros, eu recomendo todos eles de forma igual. Acontece que os 17, esses melhores, são aqueles que mais conversaram comigo. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Então bora lá começar a mostrar essas melhores leituras. Vou começar pelas menções honrosas, porque assim eu já fico livre para falar dos meus preferidos mesmo. Não poderia ficar de fora dessa lista O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que foi uma das melhores leituras de todo mundo no ano passado, quer dizer, no ano retrasado, 2018, né? Eu também achei um livro excelente. A única diferença é que esse livro não me marcou tanto, e eu já vou explicar por quê. Eu acho que eu já sabia demais da história quando eu entrei na leitura, e isso sempre prejudica a minha experiência. Eu prefiro não saber nada, só que eu já tinha visto, assim, sem querer, em vídeos de leituras gerais, mais de 5 pessoas falando sobre ele e contando um pouco da história, que não é muito longa, então o livro ele é bem curtinho e não tem tanto espaço assim pra muitas coisas diferentes, e eu já sabia basicamente o que acontecia na história inteira, e então ficou bem complicado nessa questão, e também porque eu tava achando um livro pesado em algumas partes, e isso fez com que eu me afastasse um pouco, porque eu não queria me machucar. É um baita livro, e fica aqui então a menção honrosa a essa belíssima estreia da Aline Bay na literatura contemporânea brasileira. É menção honrosa também uma das minhas escritoras contemporâneas preferidas, também brasileira, que é a Carol Ben-Simon, e eu trouxe aqui para representar a obra dela como um todo, o Todos Nós Adorávamos Cowboys. No ano de 2019, eu li 3 livros da Carol. Esse aqui foi a releitura e casualmente esse foi o meu preferido. Então, como era uma releitura, ele não entrou nas melhores leituras do ano, mas só por isso, assim, porque é um livro excelente e eu já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui nos cards e também aqui embaixo no box de descrição. E é um livro que eu amo muito e que eu recomendo. E é também menção honrosa a última leitura que eu fiz em 2019, nos 45 do segundo tempo, que foi O Conto da Ilha Desconhecida, esse livro curtinho do Saramago, que é um dos meus escritores preferidos. Esse livro é excelente também, traz uma mensagem que eu acho que fica com a gente por muito tempo depois da leitura. É um livro que faz a gente pensar de uma forma diferente depois que termina, mas é o mesmo caso do livro da Aline Bay. Eu já sabia mais ou menos o que encontrar aqui. A graça toda foi ver como o Saramago efetivamente desenvolve, né, a narrativa, mas eu já sabia da história, já sabia como é que era, já sabia a grande moral da história, no caso, então eu não tive tantas surpresas. Mas foi uma delícia ler, é um baita livro e eu recomendo com toda a força possível, porque pra quem nunca leu o Saramago talvez seja uma boa porta de entrada. E enfim, gente, livraço pequenininho do tamanho, mas assim, com uma mensagem e uma força poderosa. E findadas as menções honrosas, vão passar pros queridíssimos, pros preferidos, pros mais, pra aqueles que mexeram muito comigo, mesmo que em formas e níveis diferentes. Eles são livros que são da minha vida já, favoritos desse ano e favoritos da vida.
vida. Eu vou apresentar por ordem de leitura mesmo, porque eu peguei o meu caderno de leituras e ele tá lá desde janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante, então eu não tenho ordem de preferência aqui, até porque cada um deles mexeu comigo em momentos da vida diferentes e em níveis também de leitura diferentes. Então todos esses livros que eu vou mostrar agora são os meus favoritos do ano, sem hierarquia nenhuma, tá? Combinado? E o primeiro então é o Ruína e Leveza, livro com o qual eu comecei o ano de 2019, que foi, assim, um arrebatamento total. Eu me identifiquei demais com a personagem e com as questões que a personagem traz, todas aquelas questões existenciais que ela tem aqui, em algum momento eu já pensei, então quando eu li, eu me senti representada, né, pela narrativa. Isso é sempre muito gostoso. Além do mais, é muito bem escrito, a Júlia Dantas também estreou com esse livro e estreou de uma maneira excelente, excepcional. Um livro que me marcou no coração e eu adorei e já fiz resenha sobre ele aqui no canal. Também vai estar aqui, né, indicado pra vocês assistirem caso ainda não tenham visto. Meu amado livro, eu amo esse livro muito, sério, assim, muito. Outro favorito foi uma das leituras da tag que eu fiz no ano passado, um livraço em tamanho e também em profundidade de temas, que é O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, que é um livro assim, gente, eu não sei como é que as pessoas não falam mais sobre ele, sabe? Ele é tão maravilhoso, tão forte, tão cheio de temas importantes. Ele trata aqui de diferença de classes, mostra os Estados Unidos pré-Segunda Guerra Mundial, que está passando por diversas crises. Ele mostra pessoas que são das formas mais diversas possíveis, todas solitárias, e que tentam de algum modo se apegar a algumas pessoas, ter algum tipo de relacionamento, de troca emocional. É um livro assim profundo mesmo. Ele é um livro gordinho e que eu li assim muito rápido, até porque eu tava bem apegada aos personagens. A gente tem acho que uns 5 protagonistas aqui e um cara que circunda todos esses, ou melhor, que é o centro de todos esses, que é o cara que é surdo. Não coincidentemente se chama Singer, né? Mas enfim, é um livro bonito, é um livro pesado e é um livro que traz temas que me são muito caros, como desigualdade social, racismo. Tá tudo aqui muito atrelado, muito bem costurado numa narrativa magistral. Eu acho esse livro sem defeitos e eu pretendo fazer uma resenha pra ele porque ele merece, ele é maravilhoso. E ainda no mês de janeiro eu li uma obra-prima que eu não esperava gostar tanto assim, que foi um livro que eu ganhei de presente num sorteio, no sorteio do canal da Amanda Azevedo, e é um livro assim que eu não sei nem explicar direito. Senhor das Moscas, do William Golding, conta a história de alguns meninos que caíram de um avião e caíram numa ilha deserta, e eles têm que tentar ali de alguma forma sobreviver. E nessa tentativa de sobrevivência eles vão se organizando, eles vão formando grupos, eles vão tentando achar lideranças, começam as disputas pelo poder, e isso é assim uma alegoria muito grande a toda a estrutura macro, né, que nos cerca, que a gente vê o tempo inteiro, né, acontecendo no mundo real, só que num universo micro, que é uma ilha com meninos muito jovenzinhos. É como se fosse uma amostragem da sociedade que a gente conhece, e é muito tenso tudo que acontece aqui, a que ponto eles chegam, né, na tentativa da dominação, um grupo, né, tentando dominar o outro. É um livraço que eu vou levar pra sempre na minha vida e que eu vou reler com certeza mais adiante, porque eu sei que eu deixei passar muitas coisas, porque eu li tão devorando, sabe, que eu acabei nem destacando tantos trechos, porque realmente a leitura tava me prendendo bastante. Livraço, leiam. Outra melhor leitura de 2019, não deve ser novidade pra ninguém, porque eu fiz uma resenha super acalorada sobre ele, que foi o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Essa escritora espetacular, que sabe muito bem a que veio, que queria escrever obras marcantes e realmente escreveu. Esse livro aqui eu li no fim de semana e assim, super rápido, não fazia mais nada porque eu não conseguia, eu queria ficar lendo. Me despertou de novo a paixão de ser leitora, coisa que eu não sentia há muito tempo, embora faça sempre ótimas leituras. Mas isso aqui foi o livro que me reconectou com aquela coisa de passar horas e horas lendo sem se dar conta, sabe? De virar madrugada. É um livro excepcional. Já falei aqui no canal, então confiram a resenha caso ainda não tenham visto e leiam Octavia Butler. Não percam mais tempo, façam isso por vocês mesmos, porque vocês não vão se arrepender. Outra autora maravilhosa que eu li foi a Adriana Lisboa, que é uma das minhas escritoras contemporâneas favoritas. Eu gosto demais de tudo que essa mulher escreve. Fazia muito tempo que ele estava aqui na estante e eu não tinha noção do que eu tinha em mãos. Quando eu peguei, eu fiquei apaixonada. Que escrita sensível, que coisa bonita, que história bem forte ela conta aqui pra gente. E esse é mais um dos casos daqueles livros que eu amo e amo tanto que não consigo fazer um vídeo. Porque, sei lá, ele me requer algumas coisas, eu preciso sentar e escrever sobre pra poder
falar melhor aqui, então eu quero ainda fazer uma resenha, mas esse com certeza é um dos meus livros preferidos da Adriana Lisboa. É uma história de duas irmãs que perpassam alguns problemas de família, mas não só isso, alguns problemas de sociedade por serem mulheres e por enfrentarem coisas que são maiores que elas e coisas que impedem elas de viver. Enfim, livraço, amei demais. E outra coisa linda que eu li no ano passado, um livro que me aqueceu o coração, foi o Primavera no Espelho Partido. Embora tenha esse nome partido aqui, o que fica dele depois da leitura é um sentimento de esperança. Então ele conseguiu fazer isso comigo. Foi um livro que eu devorei também, acho que li em 24 horas, e é do Mário Benedetti, um escritor uruguaio que eu gosto demais, e eu já falei sobre ele, e assim, falei bastante, porque era pro projeto Leia Latinos, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês, porque vale a pena conferir, gente. O Mário Benedetti não é tão comentado assim, tão conhecido como outros escritores latino-americanos, e eu acho que isso é um erro grave, e que a gente precisa dar mais atenção a ele. Esse livro aqui, ó, tocou meu coração, de verdade. Mas tem outra latina que eu gostei muito de conhecer em 2019. Eu li o livro da estreia dela, que é um livro de contos, e que assim, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance pra essa escritora. Apesar desse livro ter uma capa feia, eu tô falando das Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez, uma escritora argentina que eu já amo muito, amo demais. Ela escreve assim de uma forma magnífica, precisa, contos que desconcertam, contos que tem um toque de horror, um toque de fantástico, mas muito pautado na realidade, na história da Argentina. Perpassa um pouco o período da ditadura em alguns contos e trata de uma região que eu conheço um pouco, então teve um apelo sentimental aqui nesse sentido, um apelo afetivo pra mim. E assim, gente, eu acho que é um livro perfeito. Também já fiz resenha sobre ele aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que não gostou, mas eu sou do time das que gostou. Esse livro tá meio que dividindo bastante as opiniões. Eu espero que vocês assistam a resenha, caso ainda não tenham visto, pra saber por que eu gosto tanto do que tá aqui. Logo em seguida também li um livro excepcional, foi a minha primeira leitura dessa autora e não coincidentemente também é o primeiro livro dela. Esse aqui é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Já falei sobre ele aqui no canal, fiz uma resenha, confiram, porque acho que lá eu explico sim todos os motivos pelos quais eu amei essa leitura. Mas assim, gente, que livro necessário, que livro forte, pesado, dolorido, fala sobre racismo e fala especificamente sobre colorismo, de valor, de hierarquia aí entre a cor da pessoa dentro dessa gradação preta. É uma coisa assim surreal e que a gente só sente mesmo quando se coloca na pele de outras pessoas, de pessoas negras, e no caso a literatura nos ajuda nisso, né? E é tudo contado da perspectiva de crianças, então é ainda mais dolorido ver a realidade dessas pessoas. E eu tenho certeza que quem não leu vai ler e vai gostar, porque Toni Morrison não desaponta. Fica aqui a recomendação. Eu sei que é pesado o tema, mas é uma coisa que a gente precisa ler e precisa falar sobre, para que a gente consiga algum nível de transformação na nossa sociedade, né? Então fica aí também essa recomendação. Agora, voltando para os latino-americanos, o livro que eu vou mostrar nesse momento, eu tenho certeza que não é novidade para ninguém que acompanha o canal realmente, porque eu já falei acho que umas 255 vezes desse livro aqui, em todos os momentos possíveis e imagináveis, que é A Casa dos Espíritos. Não preciso falar nada, né? Não preciso, mas já falei muito. E tem resenha aqui, então confiram a resenha. Eu só digo uma coisa, a Isabel Allende precisa ser exaltada. Eu não vou cansar de recomendar essa mulher. Leiam A Casa dos Espíritos, leiam essa mulher. É um livro de estreia também, o que é surreal. Vários livros aqui que eu tô mostrando são os livros de estreia de autoras. E que estreias, minha gente, que estreias. A gente precisa valorizar essa literatura. A gente precisa exaltar que esse é o primeiro livro da mulher e olha o que ela fez, sabe? Então, por mais que haja algum deslize aqui, um deslize ali, gente, olha essa obra! Tem muita coisa atual aqui, infelizmente. Ela retratou uma época, mas essa época torna a voltar. Leiam, latino-americana, mulher, livro de estreia, maravilhosa. E tem outra mulher aqui, Porreta, que não é o livro da estreia, mas é um livro que se destaca dentre todos os que ela já escreveu, e ela já escreveu vários. Essa mulher maravilhosa que eu tô falando é a Carola Saavedra, e eu não poderia deixar de citar o Com Armas Sonolentas. Também não fiz resenha sobre ele, adivinha, pelo mesmo motivo. Muito difícil falar porque mexeu demais comigo, e ele mexeu demais comigo no sentido de me deixar chorando no sofá, ao ponto que o meu marido chegou na sala e disse: por que tu lê esses livros? Por que tu faz isso contigo? Para que sofrer desse jeito? E eu disse: mas é bom
bom, é catártico, porque aqui ela fala de maternidade e ela fala de um jeito que só ela poderia falar. É uma coisa impressionante que ela faz, retratando 3 gerações de mulheres que a gente acompanha e se envolve com os casos peculiares das vidas delas, e assim, é forte, é tenso, e eu acho que não há modo melhor de pessoas que não são mães de se colocar no papel de mãe como lendo esse livro aqui, porque são 3 perspectivas muito diferentes sobre maternidade, e não é assim um tema escancarado maternidade. Ela não vai fazer um manual de maternidade, nada disso, mas é o que perpassa todas as histórias. E que livro, gente, que livro. Leiam, Com Armas Sonolentas, é maravilhoso. E ainda tem um toquezinho de literatura fantástica, o que eu não sabia, não estava preparada para isso, mas que acabei gostando. Baita leitura. Quem ainda não leu, por favor, pegue. E nesse ano de 2019 me deu vontade de revisitar uma das minhas autoras preferidas, que é a Helena Ferrante. Eu já tinha lido toda a série napolitana e resolvi começar a ler agora em ordem cronológica de publicação dos livros, e peguei o primeiro livro publicado dela, que foi Um Amor Incômodo, mais um livro de estreia que me embasbacou. Eu gostei desse livro num nível que eu não sei nem explicar direito, e eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho ele tão bem feito, tão bem elaborado no enredo e na forma como ela vai conduzindo a gente. Ela entra numa coisa psicológica aqui muito forte, como sempre, fala de maternidade, mas não só isso, e na relação dessa mãe e dessa filha, escancarada, envolta em lembranças, em coisas que ela não sabe se são verdade ou não. Ela começa meio que a alucinar sobre o passado, e tudo isso acontece depois da morte da mãe dela, que é logo no princípio, a gente já sabe que ela morreu. Gente, que livro perfeito! Eu achei ele assim, na dose certa, com o número de páginas certo, com a dose de thriller psicológico certíssima. Que estreia maravilhosa. A linguagem é um pouquinho diferente aqui, ela é um pouco mais elaborada, mas nada que eu ache que atrapalhe a leitura. Leiam, leiam, leiam e depois venham conversar comigo. Mais uma latina nas preferidos do ano, porque esse ano foi definitivamente um ano em que eu me voltei para essas leituras latino-americanas, e uma das minhas favoritas foi uma chilena, Lina Meruane, com o seu Sangue no Olho, um livro visceral, um livro também que tem um pouco de thriller psicológico. É uma personagem que vai perdendo a visão aos poucos, e isso vai angustiando ela de uma tal forma que ela começa a viajar no que ela pensa sobre as relações que ela tem, no que é efetivamente, e a gente entra nessa loucura dela. Não tem como confiar, mas a gente mergulha, sabe? E esse livro me arrebatou. Além de tudo, além da história e da forma como é contada, eu acho que a linguagem dela é perfeita. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Lina Meruane. Eu destaquei praticamente todo o livro, todo o livro. Eu ia sublinhando todo o parágrafo, daqui a pouco eu desisti, mas não fiz resenha ainda também. Por quê? Porque amei demais e não soube como falar sobre ele aqui, mas pretendo. E além de tudo, essa edição é da Kozak Naif e ela vai escurecendo as páginas ao final. Então aqui tá mais escuro, ó, no começo tá clarinho, que é à medida que ela vai perdendo a visão, as páginas vão escurecendo. Isso dá uma sensação muito angustiante em quem tá lendo também. É toda uma experiência de leitura que eu recomendo com muita força. E além de todos esses latino-americanos que eu já mencionei aqui, eu não posso deixar de fora um dos meus queridos, que é o Gabriel Garcia Marques, com O Amor nos Tempos do Cólera, o meu livro favorito dele. Atenção, passou 100 anos em solidão, porque eu gosto dos 100 anos, mas eu gosto dele como uma literatura experimental. Esse aqui foi uma leitura que dialogou comigo, que me reconfortou por toda a coisa de amor que ele traz. É um livro excelente, muito bem escrito, que não tem ponta solta, bem executado, que tem um contexto histórico da Colômbia, do século XIX e o início do século XX, e que, gente, traz aqueles causos, aquelas coisas pitorescas que só o Gabo sabia contar. Então eu deixo a minha resenha aqui, que eu já falei sobre ele no canal, deixo a resenha recomendada, e leiam O Amor nos Tempos do Cólera. Não é perda de tempo, não é amor clichêzão, não é só amor romântico, erótico, é muito mais do que isso, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ler esse livro. Mas nem só de romance a gente vive. Eu li alguns livros de contos esse ano, e um dos meus favoritos foi O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Que escritora maravilhosa! Esse é outro caso de literatura estreante. Foi a primeira coisa que essa mulher escreveu e lançou, e já é uma coisa fortíssima, muito bem feita, que trata sobre questões de identidade, identidades coletivas e individuais, dessas pessoas que se deslocam e que não se sentem enquadradas em nenhum lugar em que estejam, personagens que são indianos, mas não somente indianos, tem também americanos de ascendência indiana. Algumas histórias se passam na Índia, outras se passam nos Estados Unidos. E assim, gente, é de uma perspicácia, é de um trabalho com a linguagem tão grande que a gente vê aqui essas narrativas se construírem, que não tem como não ficar besta e encantado com o poder da escrita da Jhumpa. Então eu recomendo muito qualquer coisa dela, mas O Intérprete de Males, pra quem gosta de contos ou pra quem quer ler mais contos e mulheres contistas, é um prato cheio. No mês
Depois do horror, eu queria ler alguma coisa temática, mas eu não sou tão fã assim do gênero a ponto de ler alguma coisa do Stephen King. Então eu fui ler uma pessoa que inspirou o Stephen King, uma pessoa que o Stephen King leu e que é uma mulher, pra minha satisfação. Eu li o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que foi uma leitura que me arrebatou também. Que história bem narrada, numa perspectiva super psicológica pela Mary Catherine. A gente acompanha a história de duas irmãs que perderam boa parte da família e que vivem ali numa casa, numa chácara, meio que afastada da cidade, ou pelo menos sem o convívio com as pessoas da cidade. Elas parecem ser excluídas, mas a gente não sabe bem porquê, só vai saber ao longo da narrativa. E a forma como a Shirley Jackson constrói tudo isso e manipula o leitor, eu acho espetacular. Eu adoro quando eu sou pega sendo enganada pelo narrador, porque isso só prova a habilidade que o escritor tem de trazer esse tipo de história à tona e de construir esse ser que é o narrador tão bem. Então, com certeza, é uma das melhores leituras do ano e eu recomendo com toda a força pra vocês. Caso ainda não tenham lido, leiam, vale a pena. Também foi um dos favoritos, mais um livro de estreia de uma autora latino-americana. Vocês estão vendo que teve muita coisa massa, né? Teve mesmo. Que ano, gente. Eu li Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. Também não fiz resenha porque gostei demais do livro, não sei falar sobre ele. Mas esse livro é meio inclassificável. Foi o primeiro romance da autora, não necessariamente o primeiro livro, porque ela já escrevia muitos contos e já tinha vários livros de contos lançados e resolveu estender um dos contos e se tornou esse romance aqui, que é escrito de um só fôlego. Ele não tem divisão de capítulos, não tem praticamente divisão de parágrafos, mas que ao mesmo tempo a gente lê muito rápido porque a gente mergulha nisso, a gente é puxado pra dentro, na verdade. A força dessa narrativa é impressionante. E aqui a gente tem uma história meio bizarra, acontece algumas coisas sinistras numa cidade no interior da Argentina, alguma coisa ali envolvida com plantações que usam muitos agrotóxicos e que geram algumas consequências na população, mas não só isso não é nem assim de longe o tema principal. O que acontece com as pessoas é o que é o tema principal, especialmente com as crianças. Essa distância de resgate é a distância que a mãe fica o tempo todo calculando que ela tem que percorrer caso a filha caia ou corra algum risco de vida. E eu acho que melhor do que eu falar sobre ele é vocês pegarem e lerem, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar e ler numa tacada. Baita livro, maravilhosa. E por fim, mas não menos importante, mais literatura brasileira contemporânea para encerrar o ano. Uma das leituras de dezembro que eu tava querendo fazer havia muito tempo, mas só agora em dezembro eu consegui, que foi o premiado Entre as Mãos, da Juliana Leite. Já falei um pouco sobre ele no vídeo de leituras do mês, pretendo um dia fazer resenha sobre esse livro, mas o que eu gosto desse livro aqui, além da história, que é muito sensível e às vezes um pouco dolorida, que traz temas que eu gosto muito, é a forma como essa história é contada. A construção narrativa aqui, a divisão das partes que ela escolheu fazer esse livro, como tudo isso se entrelaça pra dar pra gente o sentido total da obra, é assim, uma obra de arte muito bem feita, uma tessitura muito sensível, e a tessitura tá muito presente porque a protagonista é artesã. Eu não quero falar mais sobre esse livro, eu quero que vocês leiam. Quem gosta de literatura brasileira contemporânea e tá acostumado com livros que tem uma narrativa fragmentada, livros em que a gente não vai ter muitas respostas sobre o enredo, será que aconteceu, será que não aconteceu? Quem gosta de respostas para as coisas talvez não goste desse livro. Ele deixa as coisas em aberto e a gente que vai juntando os pontos pra fechar essa costura. Quem gosta dos contemporâneos pode gostar muito e eu recomendo pra esse tipo de pessoa, eu recomendo sim esse livro, uma das melhores coisas que me aconteceu em 2019. Então é isso, gente, essas foram todas as leituras mais maravilhosas que eu fiz no ano passado e eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros ou que comentem pelo menos quais foram as melhores leituras de vocês para que eu possa acrescentar na minha lista. Pra quem chegou até o final do vídeo, muito obrigada pela força. Eu sei que ficou longo, mas é por uma boa razão. É pra indicar livros de alta qualidade e eu tenho certeza que vocês gostam disso. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.